Pai soberano, bendito é o Senhor. Exaltamos o teu santo nome, pois reconhecemos a tua grandeza e reconhecemos o quanto nós dependemos de ti, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para mantermos essa comunhão, para podermos adorar ao Senhor, para ouvirmos a tua palavra, Senhor, e colocá-la em prática. Te agradecemos porque a tua presença no nosso meio é real e sabemos como nós somos falhos, como muitas vezes nós temos buscado os nossos interesses quando deveríamos buscar muito mais ao Senhor. Então nos ensina, Pai, ministra aos nossos corações para que venhamos ter o prazer de buscar ao Senhor. Nós te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados do Senhor, abram suas Bíblias em João capítulo 4. João, o Evangelho de João, capítulo 4. Todos têm? Ouço algumas Bíblias sendo folheadas. Vou esperar você achar. João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 46. João 4, a partir do versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Amados, o homem e a mulher, o ser humano, de uma forma geral, está sempre numa busca frenética por algo que complete ou que preencha aquele vazio na sua mente. Muitos estão correndo na direção errada. Outros estão buscando meios para preencher esse vazio também de forma errada. E o resultado de tudo isso, frustração. Homens e mulheres, a cada dia, têm buscado preencher esse vazio, mas não encontram porque estão buscando e procurando no lugar errado e de forma errada. O que é interessante observar nesse texto é que nós temos um modelo que se aplica às nossas vidas, porque nós falamos e desejamos muito mais de Deus. Nós, talvez, em alguns momentos, nos lembramos de buscar a Deus, mas o nosso íntimo, ele está querendo, na verdade, as bênçãos que Deus pode dar. E talvez esse vazio que somente Deus pode preencher, ele não foi preenchido porque talvez você que está aqui nessa noite está buscando as bênçãos e não o Deus das bênçãos. E o que é que vai acontecer? Qual o resultado disso? O vazio vai estar lá. Porque no seu íntimo, não é Deus que você quer.
No seu íntimo, você quer a cura. No seu íntimo, você quer receber de Deus. Mas são poucos aqueles que no íntimo estão buscando Deus sem querer nada em troca. Tem sempre alguém querendo barganhar com o Senhor. Tem sempre alguém dizendo, eu faço porque eu espero receber do Senhor. Mas são poucos aqueles que fazem porque querem receber mais de Deus. Nós cantamos, eu quero mais da tua unção, mais do teu poder, muito mais de ti, Senhor. Quando na verdade, nós queremos muito mais daquilo que Deus pode nos dar. E isso é um perigo, porque esse vazio jamais será preenchido. Enquanto você não buscar o Deus verdadeiro, o Deus das bênçãos, e não somente as bênçãos para preencher esse vazio, vai continuar com esse vazio. É interessante que nós não sabemos buscar. Nós queremos e somos exigentes. Nós somos exigentes na escolha da profissão. Nós somos exigentes na nossa comunidade de amigos. Nós somos exigentes. Nós exigimos aquilo que vamos comer. E não paramos para perceber o quanto Deus exige de nós. E o que acontece? O vazio, ele continua. É interessante que as Escrituras mostram que as pessoas não sabem buscar a Deus. Elas buscam o que Deus pode dar. Por exemplo, alguns relatos que os irmãos conhecem muito bem, a história da mulher. Aquela mulher que disse que não tinha marido e que ela foi buscar água. Mas ela precisava de Jesus. Ela vai buscar água naquele poço e quem ela encontra? Jesus. Aqueles 10 leprosos estavam procurando cura para si. Mas um foi agraciado. Além de ter recebido a cura, aquele homem leproso recebeu Jesus. Temos também a história do paralítico, lá no livro de Atos, que os discípulos estavam divulgando, estavam implantando as igrejas, e aquele homem, ele precisava de algo. Mas Pedro disse, olha, eu tenho aqui, é o nome de Jesus, nesse nome você vai ser curado. Aquele homem buscava a cura, mas ele foi curado e recebeu Jesus. Isso nos ensina que Deus tem muito mais para nos dar, se buscarmos de forma correta. Mas temos que buscar Jesus. O que é que você tem buscado para a sua vida? Você tem buscado de fato no seu íntimo Jesus? Ou você tem buscado tudo aquilo que Jesus pode dar? Porque, amados, nós temos que pensar, e a palavra de Deus nos mostra, que Deus também tem os seus critérios de busca. Porque senão fica só no ponto de que eu posso exigir, de que eu posso ser criterioso nos meus métodos, mas Deus tem também os seus critérios. E quando Deus busca, o que é que Ele encontra em você? A palavra ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, ainda, no versículo 23, Deus também é criterioso. E nos esquecemos disso o tempo todo. João 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores farão o quê? Agora, olha o critério. Porque são estes que o Pai faz o quê? Procura para seus adoradores. Tem muita gente perdendo tempo com Deus, perdendo tempo na igreja, perdendo tempo na caminhada cristã. Eu digo para você, não perca seu tempo não. Se você não for um verdadeiro adorador,
Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, você está perdendo seu tempo vindo para a igreja, lendo a Bíblia ou fazendo qualquer outra coisa. Aproveite tudo que o mundo tem para dar. Porque pelo menos, e eu tenho que ser muito duro, naquele dia que Deus, quando Ele for fazer a separação daqueles que irão para o inferno e daqueles que irão para a glória, pelo menos você vai dizer, mas eu aproveitei o mundo. Porque o pior é achar que está buscando a Deus, quando na verdade só está buscando aquilo que Deus tem para dar. Eu tenho que confrontar você. O que é que você tem buscado para a sua vida? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ou as bênçãos que Ele pode te dar? Quando nós olhamos para esse texto, e Jesus, conhecendo o coração do homem, Ele sabia, e Ele deixou claro que se milagre algum não acontecesse, ninguém creria. Porque os homens estão mais interessados em preencher o vazio que há dentro de si, com coisas passageiras, e não com Deus que é eterno. Por exemplo, no versículo 47 que foi lido aqui, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para fazer o quê? Que estava como? À beira da morte. Ele ouviu que alguém fazia milagre. Se alguém faz milagre, meu filho está à morte, eu tenho que procurar este homem. Eu preciso que esse homem, de uma forma especial, resolva o meu problema, resolva o problema do meu filho. Amados do Senhor, esse homem representa nessa atitude aquelas pessoas que só buscam as bênçãos de Deus. Elas não estão preocupadas com Deus, não estão preocupadas se são verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, não. Estão preocupadas com aquilo que Deus pode dar. Eu ouvi dizer que naquela igreja os milagres acontecem, então eu vou para lá. Eu vou porque eu vi do meu lado, tinha uma pessoa na cadeira de rodas, e eu conheço aquela pessoa, e ela foi curada, e na verdade acontece mesmo. Acontece. Mas não se engane, porque é uma estratégia do diabo, para tirar o seu foco de Deus, e colocar naquilo que Deus pode dar. Aí quando Deus não dá aquilo que você pede, é muito mais fácil você abandonar a Deus. É muito mais fácil você ir em locais onde o nome de Deus é pregado e os milagres e as bênçãos acontecem. São muitos os que procuram a bênção, mas Deus, no seu critério de busca, Deus procura aqueles que querem o dono das bênçãos. Deus está interessado em verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Esse é o critério de Deus. No versículo 48, que nós lemos aqui, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Os homens estão buscando sinais, maravilhas. Me perguntaram assim: pastor, lá na sua igreja, como se eu tivesse igreja, lá na sua igreja, tem muita manifestação de dons? Tem curas? Tem sinais? Tem maravilhas? Eu disse: olha, tem. Varjão, na quarta-feira, Varjão estava dando testemunho aqui de cura. Vira e mexe na quarta-feira, tem sempre alguém testemunhando o que Deus tem feito. É cura. Pastor, mas eu falo assim, entrar um aleijado na cadeira de roda e de repente colocar óleo na cabeça e orar por aquela pessoa sair andando e pulando? Não. Lá na Igreja Batista Esperança, nunca aconteceu, não. É? Tá bom. Vocês são o que mesmo? Regular? Batista regular? Beleza. Porque as pessoas estão interessadas em coisas
extravagantes, que Deus faça coisas extravagantes. Jesus está dizendo, se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. E as pessoas estão buscando sinais. E sabe o que é que acontece? Quando Deus age nos mínimos sinais, ninguém percebe. Ninguém agradece. Porque estão esperando que o mar se abra, que caia fogo do céu, e que paralíticos se levantem das suas cadeiras, e Deus trabalhando o tempo todo, porque a Bíblia fala que Ele não dorme nem cochila. E não vão ter tempo para agradecer a coisas mínimas. Eu estava falando lá embaixo hoje, na classe dos jovens. Deus falou comigo de uma forma tão simples nessa semana, anteontem. Estava saindo para dar aula no seminário. E eles já abriram a nova marginal ali na paralela, a via marginal. Atenção, motoristas, se vocês pretendem fazer o retorno naquele viaduto perto da Grande Bahia, vocês têm que entrar agora muito antes. Porque a entrada agora é ali no shopping, no condomínio Amazônia. Se você passar, não tem mais como entrar por ali. Então você tem que entrar muito antes. Saí em cima da hora, passei direto. Estou procurando a entrada, cadê a entrada? Nada. Primeiro pensamento que veio na cabeça, vou chegar atrasado. Olha só que coisa, que raiva. Depois veio um alívio, antes de eu chegar no retorno do shopping em Salvador. Eu disse, não, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha como eu sou espiritual. Sem saber que Deus estava aprontando uma para mim. Fiz o retorno, concentrado, às 18h35 mais ou menos, o trânsito absurdo. Estou seguindo, voltando para o Imbuí, um ônibus para na minha frente. Aí dá aquela vontade de você dar uma buzinada segura, mas ele continua na minha frente. Quando eu dou sinal, viro à direita para seguir o meu caminho, para lá na frente entrar no Imbuí, o ônibus, o motorista simplesmente me fecha. Ele não tinha por que fazer isso. Se o caminho dele é reto, ele não tinha por que me fechar. Não deu sinal e simplesmente me cortou. Eu fiz uma manobra muito brusca e mais uma vez pensei em dar aquela boa buzinada. Mas me veio um pensamento pecaminoso. Eu disse naquele momento, mas rapaz, que infeliz. Ele não sabe, ele não aprendeu na autoescola que o maior respeita o menor? Como é que esse ordinário faz uma coisa dessa? Eu pequei, irmãos. Está sendo engraçado agora, mas na hora eu fiquei com raiva e pequei. Porque quando ele me fechou, eu caí também na nova entrada para o Imbuí, que é bem antes agora. Se você deixar para entrar lá na frente do Caboatã, não vai entrar mais. Você tem que entrar muito antes. O motorista, ao me fechar, ele me jogou para dentro da pista. Olha, na hora, bateu aquele arrependimento, veio lágrimas. Eu falei, Senhor, me perdoa porque eu sou muito miserável. Agradeci na ida porque o Senhor estava no controle e agora me esqueci que o Senhor também continua no controle. E que eu não bati o carro, não cometi nenhum acidente e que o Senhor não me fez ir até o extra para voltar tudo de novo e ficar com mais raiva. Mas eu percebi esse mínimo sinal de Deus. Mas quantos estão buscando que o mar se abra? Que caia fogo do céu? Que uma perna seja curada? Que um câncer seja curado? E Deus agindo nas mínimas coisas. Aí Jesus diz, olha, se não virem sinais, de maneira alguma crerão. Estão sempre querendo mais do que Deus pode dar. Enquanto essas pessoas estão buscando sinais, Deus está buscando aqueles que creem, para que Ele possa realizar esses sinais. Deus é criterioso. Versículo 49, de João capítulo 4, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Isso aqui é outra questão interessante. O homem está sempre com pressa. O crente está sempre com pressa. Ah, pastor, pelo amor de Deus, estou passando por isso, mas eu preciso de resultado. E tem que ser logo. Ah, porque Deus está demorando muito para agir, eu não sei se vou ficar muito tempo, vou desistir.
Quantos crentes abandonam a caminhada, desistem, porque são apressados, querem que Deus haja como se fosse um lanche que você compra nessas redes, McDonald's, que você pede um lanche em menos de 1 minuto. Recentemente eles botaram um aparelho e disse assim, ó, se seu lanche não chegar em 30 segundos, bata que você não paga o lanche. Aqui no shopping, Paralela, estava esse equipamento. Eu fiquei assim, ó, torcendo para não chegar. Torcendo. Mas olha, 2 pininhos vermelhos. O primeiro você bate, na hora que você faz o pedido, você bate e aí contava o cronômetro. O outro, chegando em 30, você tinha que bater. E tava eu lá, aí bati, aí tava lá, 1, 2, e eu torcendo. O lanche chegou com 18 segundos, 18. Nós somos assim. Nós queremos que Deus sirva as suas bênçãos como se fosse um McDonald's. Ah, Senhor, faça isso, mas faça logo. E tem aqueles que são ousados, viu, que ameaçam logo. Olha, pastor, eu estou há muito tempo, estou seguindo, mas nada aconteceu. Não tem acontecido nada. Espere, meu irmão e minha irmã, continue orando. Ah, pastor, mas já tenho orado muito. Quanto tempo? Ah, pastor, tem 3 dias que eu estou nessa campanha. 3 dias. Aí eu olho, 3 dias. Você sabia que lá na igreja que Deus me colocou como pastor, sabia que tem gente orando pela salvação do seu cônjuge há mais de 30 anos? Sabia que tem gente orando por cura? E Deus ainda não curou, mas a pessoa está lá firme orando ao Senhor? Aí sabe o que é que acontece? 3 dias. Porque o crente é apressado. Mais uma dessas tirinhas que aparecem no Facebook, achei interessante. Tem um rapaz cavando. Ele está cavando um túnel. Quando ele está perto de chegar, é uma mina na verdade, ele está perto de chegar nos diamantes, é um desenho, uma tirinha. Ele desiste. Ele volta frustrado. Porque ele acha que perdeu muito tempo, que não vai conseguir. Mas aí a gente que está olhando de fora vê os diamantes pertinho. Era só mais uma batida, mas ele resolve voltar. Quantos no meio do caminho desistem porque acham que o tempo passou, que demorou demais, que Deus não abençoou, porque estão olhando para a vida do outro. Olha, Deus abençoa tanto meu irmão, porque eu acho que Deus abençoou daquela forma. Meu irmão vai me abençoar da mesma forma. Não vai. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. É a graça de Deus de várias formas. Não quer dizer que o que Deus tem dado para irmão A, Ele vai dar para irmão B. Não é assim que funciona. Não é assim. E quantos desistem? Porque acham que estão perdendo tempo. O homem tem sempre pressa nessa procura para satisfazer o seu ego. Mas Deus está buscando aqueles que entregam a vida por completo. Os verdadeiros adoradores entregam a vida a Deus, entregam o tempo a Deus, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Deus é o Senhor do tempo, é como a Bíblia fala. 1000 anos para Deus é como? E um dia? Deus está no controle. Mas como somos apressados? Como queremos tudo no nosso tempo? Medite em casa, no livro de Eclesiastes. E você vai perceber que Salomão, usado por Deus, nos mostra que há tempo para tudo. Para tudo. Até tempo para viver e tempo para morrer. Tempo para tudo. Mas somos ansiosos. Queremos logo que Deus nos dê a nossa refeição. Versículo 50. Versículo 50 diz assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho? O homem creu na palavra de Jesus e fez o quê? Aqui é onde entram os nossos deveres. Porque tem muita gente buscando a Jesus para que Ele possa fazer tudo. Não, porque eu tenho um problema e eu sei que Jesus vai resolver o meu problema. Nunca Ele disse isso na palavra dele, nunca. Ele nos ensina a lidarmos com os problemas, mas nunca Ele garantiu que ia resolver os nossos problemas. Como muitos dizem, entregue sua vida a Jesus, que os seus problemas vão acabar.
Não vão. Talvez não vão acabar. Talvez até piorem. Porque ele garantiu, e isso é certo, que no mundo, eu viro e mexo, eu bato nisso aqui. No mundo nós teríamos aflições. É garantia. É garantia. Nós temos deveres, irmãos. Mas estamos sempre buscando que Jesus faça tudo. Ah, Senhor, resolva, eu tenho um problema no meu casamento. Resolva, mas nós não damos um passo para mudar. Ah, Senhor, eu quero tanto que o Senhor mude meu vizinho, porque ele é assim. E eu não aguento mais conviver com ele, mas nós não queremos mudar. Queremos sempre que o outro mude, mas nós não. Ou então queremos que Deus faça tudo e que eu fique sentado esperando tudo acontecer. Amados, o homem está buscando que Jesus faça tudo, mas Deus está buscando aqueles que estão dispostos a fazerem a sua parte. Você está disposto a fazer a sua parte por Jesus? Claro que não. Ouvi só um amém xoxo aqui, desse lado. Amém. Temos as nossas responsabilidades. Ao longo desses domingos à noite, eu apresentei para os amados aqui, através das Escrituras, o sofrimento é soberania de Deus, mostrando que Deus está no controle de tudo. Mas e a nossa parte fica onde? Como é que eu me comporto no sofrimento? Como é que eu me comporto na minha caminhada? Deus é responsável por me salvar? Deus foi responsável por enviar Jesus? Deus foi responsável por despertar o meu espírito que estava morto? Deus é responsável pela glorificação que vai acontecer ainda para aqueles que creem? Afinal de contas, aquilo que é nossa responsabilidade não vamos fazer? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? Santificação. Todos os dias, é um processo lento, mas é um processo. Santificação. No versículo 51, já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho... O homem está sempre procurando respostas, mas Deus está buscando aqueles que obedecem para Ele responder. Foi o que mais passou nos noticiários na semana passada e nessa semana. A morte daquela criança. E a forma como a criança foi morta, com a injeção letal. Pelo pai, talvez. Pelo pai e pela madrasta. Aí a gente fica assim, por quê? Por quê? E nós somos crentes ateus. Olha que coisa confusa. Porque quando tudo está acontecendo conforme o natural humano, nós estamos tranquilos. Mas quando algo acontece nessa magnitude, a gente pergunta por quê? Aí a gente começa a culpar. Aí começa a procurar culpado. Aí começa a pecar. Porque a gente não encontra respostas. Aí a gente começa a pecar. Mas ele é um infeliz. Olha que homem, como é que faz isso? E ele já tinha tentado isso com a mulher. E a mulher morreu e está investigando também a mulher. Onde está Deus? Não é Deus que tem todas as respostas? Por que é que eu vou gastar tempo tentando encontrar respostas no mundo que jaz no maligno? Não vou encontrar. Aí você é desafiado porque alguém vai dizer assim, ó, vai lhe fazer uma pergunta e você talvez não saiba responder na palavra. Aí vai dizer assim, ó, tá vendo? É por isso que eu não vou seguir o Deus que você serve, porque nem você sabe me responder. Aí a gente fica parecendo, e agora? Realmente não sei responder. Não, mas é verdade, aí para a gente não sair por baixo, não é verdade. Aquele homem foi um miserável, ele fez aquilo tudo, mas e Deus estava aonde? Sentado vendo o circo pegar fogo e não fez nada para salvar aquele menino? Nada.
Ou Deus estava livrando aquele menino de algo pior no futuro? Ou Deus estava livrando aquele menino, ceifando aquela vida, porque a Bíblia fala que Ele é o autor da vida, e Ele dá a vida e Ele tira a vida. Deus não estava livrando aquele menino de coisas piores no futuro, de sofrimento maior no futuro? Aí, porque nós não sabemos a resposta, nós pecamos. Deus busca aqueles que obedecem sem questionar. Se está na palavra que Deus é santo, que Deus é santo, que Deus é santo, que Ele é amor, que Ele é justiça, eu não vou perder meu tempo pecando com assuntos desse tipo, onde não vou encontrar respostas. Mas uma coisa eu sei, Ele continua santo, santo, santo. E eu vou obedecer a Ele, custe o que custar. Não vou entender, Senhor, mas vou te obedecer. O critério de Deus, quando Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, crê em Deus, obedece sem questionar. Não questionam. Versículos 52 e 53. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Coerência. O homem está sempre à procura de coerência. Mas Deus está buscando aqueles que acreditam no inexplicável. Não, porque se não acontecer dessa forma, fica difícil para mim. Os verdadeiros adoradores acreditam que quando Deus opera, o nome já diz, nós cremos em milagres. O que é um milagre? O que é um milagre? O milagre é aquilo que foge do controle do homem. É aquilo que homem nenhum sabe explicar, que a ciência não tem como explicar, mas que acontece. Que acontece. Você quer ver uma coisa interessante? Todos os planetas e suas luas seguem um sentido de rotação. Todos os planetas conhecidos e as suas respectivas luas, todos eles têm um sentido de rotação. Mas em Júpiter, tem uma lua ousada. Ela gira ao contrário. Aí você pergunta aos cientistas, e eles se debatem, não conseguem explicar. Como é que aquela bendita lua está girando ao contrário? Aí uns vão dizer assim, não, porque na época em que os planetas estavam se formando, e quando bateu um meteoro, e atingiu aquela lua, e mudou o sentido de rotação, e por que ela não parou? Ela não voltou ao curso normal e natural. Aí eu olho para as escrituras e vejo que Deus utiliza as coisas loucas para confundir. É assim que Deus faz. Eu quero coerência. Eu quero a coisa para mim tem que acontecer assim. Aí Deus diz assim, não, vou bagunçar tudo. Eu bagunço tudo. Acabo bagunçando com tudo. Ele é Deus. Nós estamos buscando coerência. Mas Deus, no seu critério de busca, está buscando aqueles que acreditam no inexplicável. O que é o inexplicável? É um homem dizer e provar que é o próprio Deus encarnado. Como é que pode isso? Não sei, mas eu creio. O que é o inexplicável? É a palavra do Senhor me revelar e dizer que só há um Deus. Um só Deus. Mas
em 3 pessoas. Como é que é um só Deus e 3 pessoas? Então são 3 deuses? Não. Deus é um só, mas são 3 pessoas. Espera lá, como é que pode isso? Não sei, mas acredito. Ah, mas olha, no batismo de Jesus, são 3 deuses. No batismo de Jesus, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em que minha alma tem prazer. Embaixo estava um homem sendo batizado, e que esse homem disse: eu e o Pai somos um. E de repente o Espírito Santo pousa como pomba, e é o Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. São 3 deuses? Não, não são. É um só Deus, mas são 3 pessoas. Deus está buscando aqueles que creem no inexplicável. Tem muitas pessoas buscando coerência nas coisas de Deus. Tem muitas pessoas querendo que as coisas aconteçam do seu modo, no seu tempo. Tem muitas pessoas que só querem as bênçãos de Deus. Deus não quer pessoas assim. Não quer. Por isso que eu falei no começo, de uma forma para chamar sua atenção, que você está perdendo tempo se você não for um verdadeiro adorador. Eu tenho que ser justo com você. Eu não estou preocupado se a Igreja Batista Esperança daqui a alguns anos vai estar cheia de gente. Não estou preocupado. Deus não está preocupado. O que Deus busca são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E infelizmente, nem todos são assim. Mas o bom de Deus, é que se você está aqui nessa noite, é porque Deus, que a tudo conhece e tudo tem o controle, te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem dele para você. E talvez você tenha lutado, ou até achando, ou achado, que está lutando com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O dia da salvação é hoje. Talvez seja hoje para você. Porque o amanhã a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe. Deus é quem sabe. Então se Ele te trouxe aqui, se Ele está te dando essa oportunidade para que você venha entregar sua vida a Ele, você pode fazer isso agora. E eu vou lhe dizer que com tanto sofrimento, garantido na palavra, não tem melhor lugar para estar do que ao lado de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E você que nessa noite, você foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, porque eu estou convencido disso, a Bíblia me garante isso, que não é pelo meu modo de falar, pela minha maneira de falar, pelos meus argumentos, que eu vou convencer alguém. Não tenho esse poder. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, que pode convencer. Então, se nessa noite você entendeu a mensagem do Evangelho, e você não quer mais viver do seu modo, mas você quer viver como um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, e você deseja entregar sua vida a Jesus, eu quero dirigir você em oração nesse momento. Porque quando Deus ele entra nas nossas vidas, a Bíblia nos fala que nós nascemos de novo. E como bebês, nascidos espiritualmente, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Eu quero conduzir você em oração nessa noite. Mas somente você que deseja entregar sua vida a Jesus e que não sabe como fazer, repita comigo essa oração aí no seu lugar. Mas não precisa falar não, só na sua mente mesmo. Fale só com Jesus, aí onde você está. Você vai orar assim: Deus Todo-Poderoso, te agradeço por me trazer aqui. Reconheço, através da tua palavra, o quanto preciso do Senhor, não somente das suas bênçãos, mas do Senhor. Entendi claramente a tua palavra.
Por isso, de forma consciente, sem nenhum apelo emocional, mas porque escutei a tua voz através da tua palavra, quero entregar minha vida ao Senhor. E sei que fazendo isso, eu saio do estado de criatura para teu filho ou tua filha. Oro a ti, em nome de Jesus. Amém. Há alguém nessa noite que fez essa oração? Que deseja se identificar para que a gente possa orar por você? Que entregou sua vida a Jesus, que nunca tinha feito isso? Faça um sinal com sua mão para que eu possa orar por você. Alguém nessa noite que entregou sua vida a Jesus? O tempo está passando. Jesus está lhe dando oportunidades. E talvez o amanhã não chegue para você. A gente não tem um controle sobre o tempo. Não temos o controle sobre as nossas vidas. Por isso é que nós entregamos nossas vidas a Jesus. Não perca tempo. Os dias são maus. Está tudo se cumprindo. Jesus está voltando. E para você que nessa noite, você que já entregou sua vida a Jesus, mas você não tem vivido uma vida que agrade ao Senhor, você comece a orar ao Senhor. Comece a falar com Ele. Comece a buscá-lo. Não somente as bênçãos dEle. Você que sofre como crente, agradeça ao Senhor, porque hoje você mesmo sofrendo, você está aqui hoje. Tenha um coração grato. Tantas pessoas, tantos crentes estão reclamando de tudo, mas pouco agradecem a Deus. Você que já entregou sua vida a Jesus, que tem uma caminhada com Ele, se esforce nos caminhos do Senhor. Diga para Ele o quanto você precisa dEle e não das bênçãos dEle. Nós precisamos do Senhor e não das bênçãos dEle. As bênçãos são consequências de uma busca pelo Senhor. É inevitável, quando se busca ao Senhor, que as bênçãos venham. É inevitável, elas virão. Mas que o seu desejo como crente, salvo em Jesus, seja Ele. Pai Santo, amado Deus, como precisamos do Senhor, como somos criteriosos na busca por soluções, e nos esquecemos do quanto o Senhor é criterioso também. O Senhor está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso é que nós te agradecemos, porque o tempo é teu, tudo é teu. Nós sabemos que as nossas vidas estão em suas mãos, Senhor, porque um dia o Senhor despertou em nós o espírito que estava morto, e nós podemos entender a tua palavra. Mas nós rogamos, Senhor, a ti por misericórdias na vida daqueles que não conhecem ao Senhor, na vida daqueles que têm pensado que eu vou me consertar, agora não é o tempo. Quantos são os jovens, Senhor, que o Senhor tem levado? O homem acha que pode controlar o tempo, mas não pode. Por isso nós clamamos por misericórdia, Senhor, porque o dia da tua vinda está próximo. E naquele dia, Senhor, muitos irão se alegrar sem medida, porque não tiveram vergonha do Senhor, porque confiaram as vidas a Ti. Mesmo nas lutas e nos sofrimentos, se esforçam para caminhar nos Teus caminhos. Mas em contrapartida, Senhor, muitos serão aqueles que chorarão de maneira desesperada, que irão implorar: Senhor, me dá mais uma chance. Mas naquele dia, Senhor, não haverá mais chance, e sofrerão eternamente, Senhor, porque estarão no inferno, Pai. E que dor vai ser para aquelas pessoas que em vida não entregaram suas vidas ao Senhor.
Ó Senhor Deus, recebe toda adoração, todo louvor. Obrigado porque o Senhor nos deu mais um domingo, mais um dia na tua casa para podermos adorá-lo, Senhor. E somos gratos porque o Senhor nos chamou para adorá-lo. Te pedimos humildemente, Senhor, perdoa as nossas falhas e nos leva em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dá uma noite tranquila, mesmo com os problemas que temos, porque nós temos problemas, mas sabemos que é melhor ter problemas estando com o Senhor do que ter problemas sem o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus.